A gente começa com uma questão que não cai quando não tem aqui o bloquinho, né, da CPA 10. Nesse exemplo, não cai na CPA 10, a turma do CPA 10 pode ter chegado atrasado, não vai perder nada. E vamos lá, então, questão da semana passada. O estagiário está em uma conversa com uns amigos sobre a prática de insider trading. Analise as ações abaixo. O que é insider trading? The books on the table. Olha só, insider interno, né? Trading é quem está operando de forma interna, operando, fazendo operação, fazendo trade, né? Então seria uma ideia de operando internamente. Como assim, Lucas? Olha só, operando internamente é aquela ação, né, em que o agente do mercado, o investidor do mercado, melhor dizendo, tem uma informação interna, insider, né? Interna, uma informação que não é pública. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhe na Petrobras e eu sou o vice-presidente da Petrobras. Vou numa reunião e participo dessa reunião sabendo que a Petrobras vai adquirir uma outra petroleira, uma outra empresa de petróleo. Caramba, essa é uma informação que não é pública ainda, eu não divulguei publicamente, mas é uma informação que vai certamente fazer com que as ações da Petrobras eventualmente subam, se for uma notícia que o mercado encare como uma boa notícia. Eu tenho essa informação privilegiada, porque ela não é pública, uma informação privilegiada é algo que não foi divulgado ainda, e dá um passo atrás, ter essa informação privilegiada não é crime, tá? Porque alguém tem informação privilegiada a todo momento, logicamente. O que é o crime, né? Uma prática antiética no mercado. É utilizar essa informação, já que não é pública, eu compro muita Petrobras antes aqui para minha carteira, e amanhã eu divulgo ao mercado. Quando o mercado todo fica sabendo, vem muita gente que compra a Petrobras. E aí a ação sobe 10, 20, 30%. Eu ganho dinheiro com isso que eu comprei antes. Isso é prática de insider trading, tudo bem? Utilizar uma informação privilegiada, que não é pública, para benefício próprio ou de terceiros, dos meus familiares, por exemplo, tá? Então, utilização de informações já divulgadas para benefício próprio de terceiros. Se a informação já é divulgada, ela não é uma informação privilegiada. Então, se ela é pública, você pode usar. Compra de ações para a carteira do operador de bolsa ao perceber uma maior procura para ativos no mercado. Isso é front running, né? Front, de frente, running, correr na frente, né? É quando eu compro para mim antes de comprar para o meu cliente, não é o caso. Sobra, portanto, a número 3, eu espero que esteja certa, vamos lá. Utilização de informações privilegiadas, né? Insider information, ou seja, informações não públicas, em benefício próprio ou benefício para terceiros, meu familiar ou alguém da minha carteira. Portanto, letra D de dado é a resposta para você. Bora para a próxima, só se for agora. Turma do CPA 10, sejam bem-vindos, pode ver que aqui cai na CPA 10 também. Bora lá. O estagiário é diretor financeiro da empresa Shark Rodovias S.A. Essa empresa está emitindo debêntures incentivadas para captação de recursos. Na escritura da emissão desse título deve constar que... Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma página em branco. Vocês sabem que eu não estou aqui para dar gabarito, eu estou aqui para explicar no detalhe para você, tudo bem? O que acontece é o seguinte, tá? Uma empresa qualquer, pode ser Petrobras, Gol, Vale, seja quem for, essa empresa está nesse momento... Ficou feio. Isso aqui é uma empresa, tá? Vamos supor que seja a Vale, tá? Mineradora aqui, tá? A Vale está precisando de grana. O que a Vale pode fazer? Ou dar um passo atrás, tá? O que o banco faz quando ele precisa de dinheiro? Ele pega o seu dinheiro emprestado através de um CDB. Certificado de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para o banco através de um CDB. A Vale não é banco. Então a Vale não pode emitir CDB, que é um Certificado de Depósito Bancário. Como é que a Vale pode captar dinheiro se ela não pode emitir um CDB? Ela emite o CDB de quem não é banco. Então ela entrega para o seu investidor uma debenture. O que é uma debenture? Uma debenture é um título de dívida. É um título que fala assim, olha, eu te devo dinheiro, vou te devolver daqui a um tempo a tal juros. Então eu entrego para o meu investidor uma debenture, ok? E o meu investidor entrega para mim dinheiro. 50 milhões, 100 milhões, 20 milhões, tanto faz, tá? Esse dinheiro que eu captei vai ser, logicamente, utilizado para alguma finalidade, ok? Pode ser, por exemplo, nossa, tá faltando dinheiro no meu caixa aqui e eu simplesmente, né, coloquei de volta dinheiro no meu caixa. Ou pode ser
que essa empresa, né, a Vale, por exemplo, esteja captando dinheiro para construir, por exemplo, um porto, né? Um porto para que os seus navios consigam escoar melhor a sua produção. Esse porto, numa cidade X, aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, esse porto que ela vai construir aqui em Porto Alegre, vai ficar para a cidade, vai ficar para o estado, vai ficar para o país. Então o investimento em infraestrutura. Assim, caramba, isso é positivo para o país. Quando a Vale emite, portanto, debêntures, tá? Debêntures para investimento em infraestrutura, por exemplo, num porto, que nem eu te dizia aqui, né? Essa debênture, para o investidor, ela vai com isenção de imposto de renda. Debenturista, que é o cara que pagou esse dinheiro, né, esse investidor, ele não vai pagar imposto de renda. É para incentivar o investimento em infraestrutura. Tá bom? Então, de novo, você emprestou dinheiro para a Vale, assim como você empresta para um banco num CDB. Essa é a ideia. Vamos lá? Bora ver as alterações, as alternativas, melhor dizendo, que ficaram na semana passada. Os debenturistas terão participação nos lucros da companhia? Não, não é a ação que ela está comprando uma debenture, que é um CDB, né? Está emprestando dinheiro. De acordo com o cenário macroeconômico, a remuneração pode ser alterada de pré para pós. Não, se ela emitiu pré-fixado, é pré-fixado. Se é pós-fixado, é pós-fixado. 3. Os debenturistas, que são os investidores, possuirão direito a voto na Assembleia? Não. Quem tem direito a voto são os acionistas, né? Os donos. Debenturista não é acionista, né? E sobra a última. A companhia irá utilizar os recursos captados para realizar projetos de infraestrutura. Construir estrada, por exemplo, construir aeroporto e assim vai, tá? D de dado, mais uma vez a resposta para você. 3. O estagiário realizou um investimento no fundo Shark de renda fixa. Esse investimento foi feito na data de ontem, com a cota negociada em 124,33479. O valor de cota de um fundo, ele tem sempre várias casas depois da vírgula aí, tá? O cálculo do valor da cota se dá com a seguinte fórmula, né? Então vamos lá, como é que eu calculo o valor da cota de um fundo de investimento, tá? A cota, como é que eu chego no valor da cota? É o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas emitidas por esse fundo, tá? Antes que você saia decorando, peraí, Lucas, eu não anotei. Calma, eu sempre explico isso. Entende o porquê. O que é patrimônio líquido? Pensa comigo, tá? Vamos supor que eu, Lucas, tenho um carro que meu carro vale 100 mil reais. Tá? Esse é meu patrimônio, 100 mil reais. Mas eu devo para o banco ainda no financiamento 30 mil. Então, meu patrimônio líquido, ou seja, tudo que eu tenho, que é o carro de 100 mil, menos tudo que eu devo, que é 30 mil, meu patrimônio líquido é 70 mil. Então, para o cálculo da cota, se considera o patrimônio líquido, ou seja, tudo que o fundo tem menos o que ele deve, dividido pelo número de cotas que ele emitiu. Se chega, portanto, no valor, de cada cota. Cada cota é uma fração, é um pedaço desse fundo, ok? Calculo como? Meu patrimônio líquido dividido por quantas cotas eu emiti, que é justamente a letra C de casa, dividindo-se o PL pelo número de cotas, tá? A prova sempre vai trazer esse pega-ratão, dizendo que é pelo número de cotistas, mas não é. Não interessa quantos cotistas eu tenho, interessa quantas cotas eu emiti, tá? C de casa para você. 4. O estagiário está com uma conversa com os amigos sobre tributação. Ops, voltei aqui. Sobre tributação. Ele faz algumas afirmações. Em um fundo de renda variável, né, um fundo de ações, o responsável por recolher o tributo é o administrador do fundo. Sempre tem essa confusão, né? Lucas, ações, quem recolhe? Não interessa se é ações ou não, interessa que é fundo de ações. Em fundo, quem recolhe é o administrador. Falou em fundo, o responsável por recolhimento é o administrador. Tá bom? Beleza, exceto os fundos específicos, por exemplo, fundo imobiliário, que é um fundo fechado, tá? Para investimento em ações, investimento direto, a alíquota é variável conforme o prazo. Certo ou errado? Certo. Lucas, pelo amor de Deus, tá errado. Calma. Essa alíquota em ações pode ser 15% se eu comprar e vender em dias diferentes, ou pode ser 20% se eu comprar e vender no mesmo dia, que é o day trade. Então, sim, vai alterar conforme o prazo. Beleza? Legal. 3. Para investimento em ações, quem recolhe o imposto de renda na fonte é a instituição onde a mesma foi negociada. Perfeito. Se eu faço negociação lá na corretora BTG, BTG vai reter o que fica na fonte, né? 0,005% se for não day trade, né, para os 15% de total, e 1% se for day trade. Fica isso na fonte.
Depois eu recolho o próprio investidor através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Portanto, 1, 2 e 3 estão corretas naquela que é a letra que mais eu coloco nos pré-provas de dado. Beleza? 5. Vamos lá. O estagiário decide abrir uma corretora de valores, achar que corretora de valores SCTVM, que é a Sociedade Corretora de Títulos de Valores Imobiliários S.A. O que essa instituição pode fazer? Pois bem, a corretora de valores, ela é, né, então daqui a corretora, ela é o meu intermediário para eu chegar na bolsa de valores. Tudo bem? Então eu estou aqui, eu acesso a corretora acessa a bolsa para mim. É como se eu, quando quiser comprar uma casa, será registrada onde? No registro de imóveis, que é bolsa. Mas eu tenho que usar um corretor. Tem a palavra mais certa em casa, posso ser direto, né? Mas em geral eu uso um corretor. A bolsa é a mesma coisa, a corretora é a mesma coisa. Ela me dá acesso à bolsa de valores, tudo bem? Então essa é a grande ideia. Além disso, além de ser minha porta de entrada na bolsa de valores, a corretora também pega títulos de outros emissores. Então, por exemplo, pega uma corretora XYZ lá, tá? XP Corretora, vamos pegar aqui. A XP, além de ela ser a minha porta na bolsa de valores, ela pega também títulos do Itaú, do Santander, de outros emissores, da Vale, da Gerdau, bota embaixo do braço e sai vendendo por aí. Do chama de distribuir títulos, tá bom? Então, realiza operações de câmbio? Sim. Corretora tem um valor limite operacional, mas realiza operações de câmbio? Sim. Distribui produtos de investimentos? Sim. Tudo bem? Realiza operações de crédito direto ao consumidor? Não. Isso quem faz são as instituições financeiras, que são os bancos ou as financeiras. Tudo bem? Portanto, 1 e 2, letra C de casa para você. Beleza? Bora. 6. O estagiário fez uma aplicação em letra financeira do Tesouro, né? LFT, lembra do macete de sala de aula? O T vem depois, o tesão vem depois após pós-fixado, né? Se ele é pós-fixado, diferente da LTN, né? Que o tesão, um T grande, né? Que tem aqui, o tesão vem antes, ele é precoce, pré-fixado. A LFT, portanto, é pós-fixado. Pós-fixado é que vai acompanhar quem? A taxa Selic, né? Então você vai comprar hoje, ela vai pagar a Selic de hoje, vai acompanhando essa Selic. Essa LFT, assim como a LTN, é um título sem cupom, ou seja, sem juros semestrais. Paga tudo lá no final. Tudo bem? Então, sim, é um título indexado à taxa Selic, pós-fixado, porque o T vem depois, após, pós. Não tem cupons semestrais. E aí tem essa parte, pô, negociado com ágio, deságio ou ao par. Deixa eu te dizer o que é ágio, deságio e ao par, não precisa explicar, não precisa desenhar, mas eu vou explicar. Ágio, você lembra de agiota? No agiota você paga mais caro, você paga muito mais caro. Então quando você compra um título com ágio, você está comprando ele mais caro que o preço justo. Oferta e demanda, muita gente querendo comprar vai pagar mais caro. Deságio, você lembra de desconto. Então você está pagando esse título mais barato, deságio, desconto, ok? Ao par, eu falei que ele desenha, mas vou desenhar, não tem problema. Você está pagando o preço justo, nem com ágio, nem com deságio. Então, tabela FIP do meu carro que eu brinquei ele antes, vale 100 mil. Se eu vendi por 100 mil, vendi ao par, ok? Vendi por 90 mil, vendi com deságio. Vendi por 110 mil, vendi com ágio, se a tabela FIP dele é 100 mil, né? Então ele pode ser negociado ao par, com ágio ou deságio, letra C de casa. 7. O estagiário possui uma carteira de investimentos com vários ativos. Em um movimento estratégico, ele decide aumentar a duration de Macaulay dessa carteira. Sendo assim, necessariamente. O que é duration? Duration, duração. Ou seja, prazo dessa minha carteira. Prazo. Os títulos, eles têm prazos, né? O tempo que o seu dinheiro vai ficar lá naquele título. O tempo que você vai emprestar para o seu amigo. Se eu emprestei para você um dinheiro, você vai pagar daqui a uma semana, a duration é de 7 dias, uma semana. O prazo desse meu risco com você. Aí você pega e fala assim, posso te pagar ao invés de uma semana, daqui a 10 anos? A duration vira 10 anos, fica muito maior a duration. Se fica muito maior a duration, quanto mais duration, mais prazo, mais risco, porque eu tenho mais incerteza em 10 anos. Essa é a ideia. E quanto mais risco,
mais oscila a minha carteira. Então olha a pegadinha, né, que a questão trouxe. O rating de crédito será alterado. Rating de crédito é a capacidade de quem pegou o dinheiro emprestado de me pagar. Crédito, C de calote, chance dele me dar calote. Mudou a chance dele me dar calote? Não, o emissor continua igual. Não faz sentido. A carteira ficará mais sensível às alterações de juros, oscilará mais, ok? E o desvio padrão, que é risco, né? Desvio padrão é risco. Irá diminuir? Não, irá aumentar. Portanto, só a 2 está correta, a letra B de Brasil. Bora para 8! Bora! O estagiário fez investimento no fundo imobiliário Shark Imóveis, né? Fundo de investimento imobiliário. Sobre esse tipo de investimento, analise as afirmações abaixo. O IR deve ser recolhido pelo próprio investidor em maio e novembro. Não, isso são os fundos tradicionais, fundos abertos, né? Que tem o come cotas. Maio e novembro se antecipa o imposto de renda. Possui 2 fatos geradores de imposto de renda. Perfeito. Os dividendos, né, que é a distribuição do lucro mensalmente, e o ganho de capital na alienação das cotas, né, que é ganho de capital. Comprei a minha cota por R$20 e vendi por 25. Tive R$5 de ganho de capital. Então, olha só. Para pessoa física, né, tem as regrinhas, mas para pessoa física, o lucro é isento de imposto de renda e o ganho de capital, quando eu vendo mais caro do que eu comprei a cota, é 20%. Claro que tem as regras, né, no mínimo 100 participantes do fundo, a pessoa que estiver tendo a vantagem da isenção não pode ter mais que 10% do fundo, e o fundo tem que ser negociado no mercado de bolsa ou balcão, tem que ser um fundo público, digamos assim, tá bom? Então, isento no lucro e 20% no ganho de capital. São as duas formas de eu ganhar dinheiro com o fundo imobiliário. O ganho de capital é vender a minha cota, né? Mais caro. Pessoa jurídica possui isenção no ganho de capital? Não, não possui. Quem possui é pessoa física e não é no ganho de capital, é na distribuição dos lucros. Portanto, B de Brasil é a resposta para você da questão número 8. Questão número 1, olha só. O estagiário possui recursos investidos no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ele possui cota sênior desse fundo. Nesse caso, bom, deixa eu pegar aqui o que acontece quando a gente tem uma cota sênior. De qualquer situação, tá? Mas no FDIC especificamente, mas serve para qualquer explicação isso, tá? Quando você tem uma cota, né? O que é a cota? Deixa eu botar aqui. O que é uma cota? A cota é um pedaço do fundo, ok? Então, a cota representa um pedaço, uma fração deste fundo aqui, ok? Beleza, Lucas? E o que acontece, né? Eu, Lucas, sou o dono dessa cota aqui. Legal. Aí vamos supor que, eventualmente, o fundo quebrou. Pô, ficou sem dinheiro suficiente para honrar todas as suas dívidas, né? Aí foi ver lá quanto que o dinheiro o fundo tinha. O fundo tinha, por exemplo, depois de pagar tudo que tinha, sobrou 100 mil. Esses 100 mil serão distribuídos para os cotistas, só que junto com o Lucas tem outros cotistas aqui, né? E aí, qual que paga primeiro? Atira para cima, os mais altos pegam, tipo balão surpresa de uma festa? Não. Tem alguns fundos, não são todos, tem fundos que vai ser pela igual, todos vão receber igual. Tem outros fundos que tem uma diferença entre cotas. E aí você entra já sabendo que é uma cota diferente, né? Então, eu tenho diferença entre cotas. Então, aqui está uma cota, ok? E eu tenho cota sênior e cota subordinada. Subordinada. Cota sênior e cota subordinada. Cota sênior, nós vamos lembrar de senhor, né? O senhor tem prioridade na fila do banco. Então a cota sênior, ela tem prioridade, ela recebe antes. Então essa cota aqui tem prioridade no recebimento. Depois de pagar a cota sênior, você paga a subordinada. Subordinada é subordinada, é a última a receber. Então o pagamento dela está subordinado ao pagamento de uma sênior primeiro. Então, subordinado é o cara que é casado em casa. Eu sou subordinado, sou o último a saber. O subordinado é o último a receber também. Por quê? O pagamento da subordinada está subordinado ao pagamento da sênior. Ou seja, depois de pagar a sênior. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá. Então, um FDIC quebrou. Ok? O FDIC quebrou. Beleza. Foi ver lá, pagou todas as suas dívidas e tal, ficou com um total
de R$ 100 em dinheiro para ser distribuído para os seus cotistas. Tudo bem? Legal, maravilha, tá? Aí eu fui ver o seguinte, olha, eu tenho que pagar cotas sêniors, ok, e depois eu tenho que pagar cotas subordinadas. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Legal. Quanto que é o total que eu tenho de dívidas com as cotas sêniors, né? Quanto que eles têm direito? Tem direito a 80. Ou seja, se eu tinha 100, né? Eu vou com esse 100 aqui conseguir pagar todos os sêniors. O dinheiro que sobrou quanto aqui para os subordinados? Sobrou 20, né? Porque eu tinha 100. Só que os subordinados têm uma dívida de, sei lá, 70. Não interessa. Eu só consegui descer 20, né? Então fica aqui, fica ainda, eles vão ter ainda um prejuízo de R$ 50, né? Por que R$ 50? Ora, porque nessa brincadeira eu tinha 100 para pagar, né? Paguei 80 para os sêniors e ficou só 20 para pagar os subordinados. Como eu tinha 70 de dívida para os subordinados, alguém tomou prejuízo. Mas eles aceitaram mais risco. Por quê? Porque eles compraram subordinado, né? Que são cotas mais baratas. Essa é a ideia, ok? Então, te expliquei no conceito e na matemática aqui. Então, dito isso, vamos lá? Bora! Então, ele possui as cotas sênior. Nesse caso, essa cota não se subordina às demais para fim de amortização e resgate. Perfeito, não está subordinado a ninguém. Ele é o chefe de tudo, ele é o senhor. Tá? Possui isenção fiscal? Não, um FDIC não tem isenção fiscal. E possui mais risco? Não, quem tem mais risco são as subordinadas, porque elas têm mais chance de dar calote. Né? Portanto, letra C de casa, apenas A1 está correta para você. 2. O estagiário adquiriu ações na corretora, Shark Corretora de Valores. Sobre a tributação nessa aplicação, analise as afirmações abaixo. Então, ele comprou lá uma ação direta, né, no BTG, na XP, como queiram, né? Comprou direto numa corretora. Então, vamos lá. 1. O responsável pelo recolhimento do imposto de renda total é a própria corretora. Não, a corretora vai reter o imposto de renda a dedo duro. Imposto de renda na fonte. O da fonte é da corretora, mas o imposto de renda total eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Tudo bem? 2. A alíquota de IR pode ser de 15 ou 20, dependendo do prazo. Perfeito, né? Se for 15, se for 20 é day trade, se for 15 é swing trade, ou seja, vender em dias diferentes, tá? 3. O ganho de capital, o lucro, pode ser isento nas operações não day trade. Day trade não tem isenção. Desde que o volume de alienação dentro do mês esteja abaixo dos 20 mil. Perfeito. Como eu estou falando do estagiário, né, que é pessoa física, então se aplica essa regra. Lembrando que só a pessoa física que tem. Portanto, a de amor é a resposta para você. Coraçãozinho, logicamente. Então, pode ser 15 ou 20%, né, se for day trade ou não. E se eu, pessoa física, negociar fora de day trade até 20 mil por mês, né, vender até 20 mil por mês, eu estou isento de imposto de renda independente do meu ganho. Bora? Bora! 3. O estagiário possui um banco de investimentos. Entre os produtos administrados, esse banco possui o fundo Shark de renda fixa. Analise as afirmações abaixo sobre esse fundo. 1. O percentual máximo do PL de um fundo que pode estar alocado em ativo de renda fixa é de 80%. Eu sei. Tá certo. Não, tá errado. Por que está errado? Porque a questão trouxe percentual máximo de 80%. E, na verdade, o percentual que a legislação traz é de mínimo. No mínimo, 80% tem que estar alocado em renda fixa. Tá? Então, a 1 está errada, por isso, pode arriscar. Falou em máximo. Sofrerá tributação antecipada nos meses de maio e novembro, perfeito, como fundo de renda fixa. Tá? E o responsável pelo recolhimento do IR é o administrador do fundo, né? Como os fundos funcionam, portanto, 2 e 3, também coração aí para você. Fundo de investimento, quem recolhe é o administrador do fundo, né? Onde que vai ser o próprio investidor? Quando for investir direto em ações na bolsa, tá? 4. O Shark Bank está coordenando uma oferta de uma determinada companhia siderúrgica. Essa oferta se destina exclusivamente para investidores profissionais. Quem é o profissional, né? Pessoa física ou jurídica com mais de 10 milhões de reais em investimentos, 10 milhões, mais o atestado de investidor profissional, instituições financeiras, seguradoras, bancos, etc. Tudo bem? Ou seja, esse cara aqui, ele conhece o produto, né? Conhece o produto. Então, numa oferta pública exclusiva para eles, eu posso abrir mão de alguns documentos para
digamos assim, fazer uma oferta pública não tão onerosa, para desonerar a oferta pública, tá? E aí, o que ele fala é o seguinte, deixa eu botar aqui, tá? Os dois documentos que ele vai tratar de uma oferta pública são os seguintes, tá? O prospecto aqui é documento de oferta pública, né, de fundo, tá? E a lâmina, oferta pública é quando eu vou no mercado vender algum ativo, tá? Fazer uma oferta pública de algum ativo, né? Abrir capital, por exemplo, ou vender um ativo. Prospecto e lâmina. O prospecto é um livro gigante, todos os detalhes da oferta pública, ok? E a lâmina é uma lâmina, ó, uma lâmina é um resumo, ok? A lâmina é um resumo. Deixa eu pintar os dois aqui, como a gente gosta de fazer sempre, né? Em nosso mini mapa mental. Então, aqui eu vou botar mais um pouquinho para botar aqui. Todos os detalhes, ok? E na lâmina é uma página, tá? Uma página aqui. Uma página, né? Uma lâmina é um resumo de tudo que está descrito lá no prospecto. Então, quando se tratar de uma oferta para investidor profissional, que ele é um profissional do mercado, eu não preciso para um banco dizer quais são os riscos de um produto, porque ele é um profissional, não preciso de uma seguradora, fundo de pensão. Então, para uma oferta pública, de novo, não estou falando de fundo de investimento, para o investidor profissional, ambos, prospecto e lâmina, são dispensáveis. Se prospecto é dispensável, lâmina certamente é, porque a lâmina é o resumo do prospecto. Tá bom? Então, logicamente, eu vou com letra C de casa. Ambos documentos, prospecto e lâmina, podem ser dispensados. Por que eles podem ser dispensados? Porque eu estou falando de investidor profissional, que entende muito desse mercado naturalmente. Tá bom? 5. Vamos lá. Estagiário está conversa com os amigos sobre o risco de contrapartida ou contraparte. O risco de contraparte é quando a outra parte não entrega aquilo que me prometeu. Pode ser dinheiro, pode ser um contrato, mas ela não cumpriu aquilo que a outra parte se predispôs a fazer comigo no contrato inicialmente contratado. Então ele fala o seguinte: é um tipo de risco de crédito, porque a outra parte não me paga o dinheiro, onde a outra parte não cumpre com suas obrigações. Perfeito. É a chance de alguém não me dar calote. Calote é risco de contraparte, né? Que é a mesma coisa de risco de crédito. Mercado futuro não possui esse risco, perfeito. Ele é zerado, né, pelo ajuste diário. Diariamente tem esse ajuste de um lado para o outro, então ele não tem risco de contraparte. Pode ser reduzido com a diversificação a zero. Não, nenhum risco chega a zero, tá? Não existe risco zero, não existe essa chance, portanto, C de casa 1 e 2 estão corretas. Bora? Bora! 6. Um investidor acabou de comprar uma opção de compra, call, né, da ação Shark Energy SA. Então vamos lá. Quando eu compro uma call, eu compro o direito de comprar uma ação no futuro, ok? Uma call é um direito de comprar algum ativo lá no futuro. O meu direito já é meu agora e eu exerço ele lá no futuro. Essa call, que é o direito de comprar, começa com C de compra, né? Me dá o direito de exercer, preço de exercício a R$30. Então, eu vou ter o direito de comprar essa empresa aqui, Shark Energy, sei lá em dezembro, lá no futuro, por R$30. Para ter esse direito aqui, que eu exerço ou não, eu sou, portanto, o titular dessa call, né? Eu exerço ou não, eu paguei hoje um prêmio. Prêmio é o valor que eu pago hoje pela opção, né? Quanto que eu paguei hoje para ter esse direito? R$2,50. Isso aqui eu já perdi. Pago R$2,50 hoje para ter o direito de lá na frente comprar a R$30. Isso é igual um seguro. Eu pago o prêmio para ter o direito de usar. Eu uso ou não. Aqui é igual. Eu pago R$2,50, que é o preço de hoje, desse direito para eu usar ou não lá em dezembro, que eu estou inventando que é dezembro aqui. Beleza? Legal. Lembrando que hoje está R$32, tá bom? Esse investidor possui o direito de comprar a ação a R$32,50 no exercício? Não. Ele tem o direito de comprar a
R$ 30, que é o preço de exercício. E não a R$ 32,50. O prêmio eu já paguei. Ok? Beleza. 2. R$ 2,50 será o maior prejuízo possível para o investidor na operação. Perfeito. Porque pode chegar lá na operação, lá em dezembro, que eu inventei aqui. Lembra, eu tenho direito de comprar a 30, lá em dezembro. Estou inventando aquele exemplo, tá? Pode chegar lá e a ação tá valendo 22. Aí eu pego e falo assim, não quero exercer o meu direito, porque tá valendo 22 e eu tenho direito a comprar 30, eu não quero pagar 30 por algo que vale 22. O que eu perco? O prêmio. O titular, seja na call e na put, o prejuízo maior é o prêmio, tá bom? Trata-se de uma operação com ajuste diário. Tá errado, porque isso é mercado futuro, tá bom? Portanto, somente a 2 está correta, para variar a C, né, que é o meu campeão de gabaritos, tá? Então, o titular, tanto na call quanto na put, o prejuízo máximo é o prêmio, que ele não exerce essa opção e perde o prêmio. O lançador não, né? Bora? Bora! O estagiário possui ADR, American Depositary Receipt, da empresa Alibaba. Esse ADR distribuiu em 2025 dividendos. Nesse caso, como será tributado esse dividendo aqui no Brasil? Pois bem, vamos lá, tá? Esse cara aqui tem um ADR, American Depositary Receipt, ou seja, esse ativo aqui do Alibaba é negociado nos Estados Unidos, ok? Então, você recebe dividendo lá e manda esse dividendo aqui para o Brasil, ok? Brasil. Dividendos vindos do exterior no Brasil. Dá um passo atrás. Dividendo no Brasil. Dividendo eu tenho da Vale, da Petrobras no Brasil, ele é isento, ok? Dividendos vindos do exterior, esses dividendos do exterior, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, tá? Os dividendos do Estados Unidos, eles vão somar com o seu salário aqui no Brasil. Ou seja, vão compor a sua renda aqui no Brasil. Portanto, eles vão se sujeitar à mesma tabela da renda, né? A tabela progressiva do imposto de renda, que pode chegar até 27,5%. E você já contribui ou já recolhe isso através do carnê do imposto de renda, que é o carnê leão. Não é um carnê que você faz de forma separada, tá bom? Então vamos lá, letra A. Como se trata de dividendo, esse valor estará isento aqui no Brasil? Não, esse é o dividendo próprio do Brasil, tá? Se é tributado a alíquota de 15, não, é a tabela progressiva, depende da renda. Se é tributado a tabela regressiva, podendo chegar a 15, não. Aí sim, agora a letra D, será tributado a tabela progressiva, igual a da renda, podendo chegar até 27,5, sendo recolhido através de carnê leão, tá bom? Resposta D de dado para você. 8. O estagiário está em conversa com alguns amigos sobre taxa DI, que era na semana passada, olha só. Ele afirma que essa taxa é resultado do mercado de, bom, ações e cambial tá fora, né? Taxa DI. A taxa DI, ou CDI, como queiram, né? Que às vezes os caras colocam um C aqui que não existe, mas enfim, é o mais conhecido. O C é certificado, tá? Então o que importa é o DI. DI é depósito interfinanceiro, interbancário. Então, a taxa DI, ela é resultado dos depósitos interfinanceiros, interbancários. Pego a média e divulgo como taxa DI. Todos os bancos transacionam entre eles. Ó, DI, depósito interbancos, interbancários. Tem um C se tu quiser aqui, tá? Se o C tanto faz. Depósito interbancos. Vários bancos negociam durante o dia. Da média desses bancos, chega na taxa oficial, na taxa DI. Então, a taxa DI vem do mercado interfinanceiro interbancário. Ah, mas não é renda fixa. Não, ele é utilizado como referência para a renda fixa. É o contrário. Tá bom? C de casa é a resposta para você. Questãozinha básica aí. E é muito louco, né? Porque eu tava vendo esses dias na plataforma as questões mais erradas pelos nossos alunos. E as questões mais erradas são as mais simples. É uma coisa surreal, assim. O que a gente olha e fala assim, pô, isso é simples. Os alunos erram bastante. E por quê? Em geral, seria o meu chute aqui, ele chega na hora da prova e fala assim, ah, isso eu sei. Vai meio que com um pouco de tranquilidade, barra soberba ali, e acaba errando essas mais simples, né? Essa é uma delas, tá?
Conceder autorização de funcionamento para instituições financeiras e de pagamento é de função do nananã. E definir a taxa meta da inflação é função do nananã. Bom, vamos lá, né? Como a gente bem sabe, a gente tem dois caras principais no sistema financeiro nacional, né? Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, tá bom? Conselho Monetário Nacional, CMN, é um órgão 100% normativo, ou seja, só emite normas, ele não executa nada. E o Bacen já é um órgão executivo, um órgão de execução, tá? E aqui a ideia de autorizar para alguém funcionar é uma execução de fiscalização. Portanto, isso é do Banco Central. E quem define a taxa meta de inflação, e essa meta de inflação, será perseguida pelo Bacen, tá? O Bacen tem que perseguir essa meta e o CMN determina essa meta. O cara que manda nele, CMN, né? Então o CMN determina a meta, manda onde chegar e o Banco Central vai percorrer essa meta, ok? Portanto, resposta A de amor para você. Quando você sabe que tem A de amor, tem o nosso coração aqui cheio de amor para vocês, beleza? Bora, Lucas. Vamos para 2? Vamos para 2. O estagiário foi nomeado um presidente da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Olha só. Comissão de Valores Imobiliários é o Banco Central para o mercado de capitais. É o Banco Central para o mercado de valores imobiliários. O que é um valor mobiliário? Olha só, valor mobiliário é algo que tem valor, vale dinheiro. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vale dinheiro, ok? Tem um valor. Imobiliário que tem mobilidade, ou seja, ele pode trocar de mãos. Não é imobiliário, tá? Então, um valor mobiliário é algo que tem valor e tem mobilidade. Por exemplo, uma ação. Ela vale um determinado valor, né, um preço, e ela troca de mãos. Ela pode ir para você ou vir para mim, tá? Quem cuida disso é a Comissão dos Valores Mobiliários, a comissão desses títulos, tá? E a grande ideia da CVM, ela é, que nem eu falei antes, igual ao Banco Central. O Banco Central, ele fiscaliza as instituições financeiras e protege o cliente. A CVM fiscaliza essas empresas que emitem ações, por exemplo, as sociedades anônimas, né, Vale, Petrobras, Gol, etc. Fiscaliza essas empresas, que são os caras mais parrudos, são os mais fortes e protege os investidores. Então, quem emite ações vai ter a fiscalização da CVM. E quem compra ações tem a proteção da CVM. Essa é a ideia, tá? Bora lá? Bora! Proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores contra emissões irregulares. Perfeito, esse é o papel do Banco Central dos valores imobiliários, né, que é a CVM, tá? Fiscalizar os investidores de valores imobiliários. Não, ele não fiscaliza os investidores, fiscaliza os emissores dos títulos, tá? 3. Estimular, incentivar a formação de poupança e investimento em valores imobiliários. Caramba, Lucas, poupança? Não, né? Poupança é um investimento ruim. Calma. Aqui não é o produto poupança. Aqui é o ato de poupar. Então ele está estimulando o ato de poupar e o direcionamento para valores imobiliários, tá? Então, só vou conseguir ter um mercado de valores imobiliários forte, ou seja, bastante pessoas comprando ações, bastante pessoas comprando debêntures, se tiver dinheiro disponível. Como é que eu tenho dinheiro disponível? Poupando. Então, eu incentivo o ato de poupar, tá bom? Bora para 3, tudo questão de semana passada, tá? O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central. São competências privativas dessa instituição. Vamos lá, né? Compete privativamente ao Banco Central. Questão que caiu na semana passada, tá? Somente o Banco Central pode fazer. 1. Realizar operações de redesconto. É o Banco Central? Sim. O Banco Central é um executor. Ele é o executor da política monetária, tá? Quais são os instrumentos de política monetária? Open Market, que é ele comprar ou vender títulos lá na tesouraria do banco. Redesconto, que é ele emprestar dinheiro para o banco. E o depósito compulsório, tá? Então, redesconto é quando o banco pede um redesconto. Desconta de novo o meu dinheiro, porque faltou o dinheiro. Então, é quando o Banco Central faz empréstimo para os bancos, tá? Lembrando que o Banco Central é o banco dos bancos, tá? Vamos lá? Bora. Deixa eu trocar de caneta aqui. Agora sim, vamos lá. Coordenar as políticas monetária e fiscal. O Banco Central executa as políticas monetária, creditícia e fiscal. O Banco Central, portanto, executa as políticas monetária, que é do dinheiro,
creditícia, que é de crédito, mais ou menos crédito, e fiscal, tá? Ele executa essas políticas. Quem coordena é o CMN. Então aqui é CMN, tá? Fiscalizar o mercado de valores imobiliários, que era na semana passada essa. Quem cuida é a CVM e não o Banco Central. CVM, que é o Banco Central dos Valores Imobiliários, né? Que a gente falou na questão anterior ali. Portanto, C de casa é a resposta para você da questão 3, tá? 4, que galera do CPA 10 pode aí ir lá no recreio, né? Comprar um pão de queijo e bora lá. Aliás, eu era viciado em pão de queijo quando eu estava na escola. Todo o meu dinheiro que eu conseguia poupar para comprar lanche, eu comprava em pão de queijo. Só comia pão de queijo. Pois bem, hoje ainda gosto. O estagiário adquiriu ações da empresa Shark Energy SA, conforme ações abaixo. Bom, comprou em 10 de fevereiro, pagou R$30 e hoje a ação está R$12. Então vamos lá, pintar aqui. A ação hoje está R$12. R$12. Ok, beleza, Lucas. R$12. Sendo que eu paguei por essa ação R$30. Legal. Então, comprei por 30, hoje está 12. Ou seja, eu estou tendo um prejuízo de 18. Sim, claro. E o que ele está falando? Estagiário, porém, uma conversa com os amigos, faz a seguinte afirmação. Eu não tive prejuízo com as ações da empresa, porque eu não vendi essas ações. Então, qual que é a heurística presente? Olha só. Esse cara, ele não quer admitir que teve prejuízo. Então, ele não executa essa venda. Ele fala assim, não, isso aí vai voltar para os 30. Isso aí volta logo para os 35, 40. Ou seja, ele tem aversão a admitir que errou. Aversão à perda. Essa é a heurística. Por outro lado, se essa ação subisse, ele se desfaz rapidamente de uma ação que sobe. Por quê? Porque ele tem tanto medo em perder, que rapidamente quando sobe ele já vende e se desfaz. Para não ter o risco de perder. Ok? E em contrapartida, quando desce, quando ele toma prejuízo, ele não assume esse prejuízo. Ele fala assim, não, isso aí vai voltar. Chama aversão à perda, letra D de dada, a resposta para você. Por que não é as outras alternativas? Deixa eu pegar aqui um azul, vamos riscar. Disponibilidade é quando eu sou afetado por eventos recentes. Então, disponibilidade disponível, perto. Então, saiu no jornal alguma notícia e eu compro. Saiu no jornal alguma notícia e eu vendo, a disponibilidade. Ancoragem é quando estou ancorado num preço. Então, por exemplo, só compro dólar quando voltar a R$4. Só compro Ibovespa quando voltar a 80 mil pontos. Eu não sei, estou ancorado num preço. Ilusão de controle é quando tem a ilusão de controlar algo. Ou seja, tenho a ilusão que eu posso controlar algo, tá bom? Ou seja, o que eu faço, se eu entrar no mercado em tal ação, essa ação vai subir, porque eu controlo o mercado, tá? Então, como a gente sempre faz, explico as 4 alternativas, tá? Bora! 5. O estagiário decidiu adquirir ações da empresa Shark Energy após receber o relatório anual de resultados das ações listadas na bolsa. Verificando os ativos e suas rentabilidades de 12 meses, descritas no gráfico abaixo, ele faz o aporte em Shark Energy. Então, olha só, Shark rendeu 27%, CDI 14% e Petrobras 15%. Isso é retorno nos últimos 12 meses. Isso aqui veio através de um gráfico. Se vem através de um gráfico, o gráfico, ele é, ó o macete aqui, o gráfico ele é uma representação. O gráfico está representando alguma coisa. Nesse caso, representando os dados dos últimos 12 meses. Se o gráfico representa, é, portanto, representatividade. Simples assim. É lógico que eu te explico o macete, mas também te explico no detalhe. O que acontece a partir de agora? Por que é representatividade? Olha só. Porque representatividade é aquilo que historicamente eu faço. E se eu pego um retorno de 12 meses, não é um retorno de um dia. Não é notícia de um dia que seria disponibilidade. Disponibilidade é quando eu sou afetado por fatores recentes. Fatos recentes. Saiu no jornal agora, eu compro. E esqueço todo o passado no disponibilidade. Representatividade não, eu estou seguindo o passado. Nesse caso, um passado de 12 meses. Então, sempre que vier gráfico de rentabilidade passada, eu estou representando algo que acontece no passado. A heurística da representatividade é isso, usar dados do passado para tomar uma decisão.
tá bom? Disponibilidade seria algo mais recente, como eu falei, disponível. Ancoragem seria se ele falasse assim, só compra essa ação se voltar aos R$40, ancorado num preço. Ilusão de controle é quando eu acho que controla o mercado, né? Se eu entrar em tal ação, vai subir tal ação. Desde dada a resposta para você. 6, bora lá. O estagiário é um entusiasta de carros antigos, modelos placa preta, né? Você sabe o que é isso? Não sei se você sabe, mas os modelos que tem placa preta são aqueles carros mais clássicos que conservam suas peças originais, né? Quem gosta de carro sabe. Ele faz a venda, isso não importa. Ele faz a venda desses 3 veículos pelo valor total de R$300 mil. O comprador fez o pagamento dos veículos com dinheiro em espécie. Ai, 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 ai. 300 mil. E além disso, 300 mil em espécie, notas não sequenciais. Não sei se você lembra dos filmes que os caras falavam, né? Notas não sequenciais. Estagiário, então, por questão de segurança, vai até o Shark Bank e faz o depósito do valor integral na sua conta corrente. Então, o ponto é o seguinte. Deixa eu pegar uma página em branco aqui para a gente entender o que aconteceu. Tudo bem? O estagiário recebe do comprador, tá? Então, aqui está comprador. Estagiário, recebe quanto, estagiário? 300 mil reais em espécie. De novo, eu não tô aqui para dar resultado, tô aqui para a gente entender o todo. O estagiário pega esse dinheiro dele e leva lá no bank dele, tá bom? 300 mil reais. Vamos por partes, tá? O comprador pagar essa compra em espécie é lavar dinheiro? Não tem como afirmar. Pode ser suspeita, pode ser que seja, mas a gente não pode afirmar porque nós não somos investigadores. O estagiário receber isso em espécie é lavar dinheiro? Não. Por quê? Ou provavelmente não, né? Por quê? Porque se ele tá vendendo um carro que é origem lícita, não tem por que ele lavar o dinheiro. E ele pode receber em espécie, ele vai ter que naturalmente colocar esse dinheiro no sistema financeiro. E ele não é necessariamente porque está em espécie que é irregular, né? Então, passa por esse pressuposto. Então, ele leva até o banco dele esse dinheiro para colocar esse dinheiro que ele está com medo de ser assaltado, sei lá o que. Pois bem, vamos lá então, né? Só que, como toda transação em espécie nesse valor, precisa ser enviado para o COAF, tá? 1. Estagiário está incorrendo em crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Não tem como te afirmar isso, porque não é porque é espécie que é crime, tá? Tem coisas que espécie que são lícitas. Tá fora. O gerente do banco deverá registrar os dados da transação, do depositante e demais dados e comunicar ao COAF até o próximo dia útil. Perfeito, esse aqui está certo. O comprador do carro que fez o pagamento está incorrendo em crime de lavagem de dinheiro. Não tem como te afirmar. Também pode ser suspeito, eu até acho que seja, mas não tem como te afirmar. Portanto, apenas 2 é a resposta certa para você ser de casa, que aliás é o gabarito que mais aparece nos meus pré-provas. 7. Bora. O estagiário decidiu abrir uma administradora de fundo de investimento. O primeiro fundo que o mês vai administrar é um fundo de investimento em índice, né? Que são conhecidos também como os ETFs, né? ETFs são fundos de investimento que negociam suas cotas na bolsa. E fundo de investimento em índice por quê? Porque ele segue um índice. Ele vai seguir um índice, tá bom? Por exemplo, o BOVA11. BOVA11 é o código, né? O código que é negociado lá na Bolsa de Valores, que eu te falei que é negociado em bolsa esses fundos, né? Do ETF, e esse fundo de índice, portanto, que segue o Ibovespa. Então, se você quer um fundo que siga o Ibovespa, e você quer um fundo que seja um ETF, ou seja, um fundo negociado em bolsa, você compra esse código aqui, BOVA11, que é igual a Petri 4, igual tem, toda ação tem seu código, né? Você compra esse fundo aqui, ele é BOVA11, você compra ele vai seguir o Ibovespa, por quê? Porque ele é um fundo de índice, é um fundo de investimento em índice, ele compra índice, ele segue o índice, tá bom? Então, se ele segue o índice, ele persegue esse índice, ele é um fundo passivo, que ele segue um índice, ele tem esse benchmark, ele tem essa referência aqui, ok? Ele vai seguir esse índice, ok? Simples assim. Então, vamos lá. Esse fundo poderá se alavancar? Não, porque ele é um fundo passivo, ok? Ele vai seguir o índice, ele não tem que ir melhor que o índice. Entende a lógica?
Cobra taxa de performance? Não, porque ele é um fundo passivo, acabei de explicar. Cobra taxa de administração? Logicamente, né? Porque todo fundo vai cobrar taxa de administração, portanto, letra C de casa, para variar, somente 3 está correto. Bora? Bora! O debênture é bom. O estagiário fez uma aplicação em debêntures na empresa Shark Rodovias SA. Elas são do tipo incentivadas. Sobre esse tipo de investimento, analise as afirmações abaixo. Bom, vamos pegar aqui o que é uma debênture incentivada, tá? Entende a lógica, olha só. Por que que uma empresa, uma empresa aqui, por exemplo, a Gol, tá? Transportes aéreos. Por que que ela emite uma debênture, tá? Ela emite uma debênture assim como o banco emite um CDB, né? Ela emite uma debênture para captar dinheiro. Então, ela entrega a debênture para o investidor e o investidor entrega dinheiro para essa empresa. Então, essa empresa, ela emite uma debênture que é uma confissão dizendo, eu te devo dinheiro, assim como o banco emite CDB. Ele te entrega o CDB e pega o seu dinheiro. E esse dinheiro a Gol vai usar para fazer alguma coisa, né? A Gol pode pegar esse dinheiro para simplesmente tapar um furo do caixa dela, para comprar combustível, para comprar avião, eu não sei, qualquer coisa que for. Mas quando essa empresa aqui, né, vamos supor que não seja a Gol, mas que seja uma empresa, uma concessionária de rodovias, né, CCR Rodovias, por exemplo, tá? Que tem rodovias pelo Brasil inteiro. Ela pegou esse dinheiro para pegar e fazer o quê? Para construir estrada, por exemplo, né? Então pegou esse dinheiro aqui não para tapar o furo do caixa, mas para construir uma estrada. Isso aqui é infraestrutura para o Brasil, para o país. Porque a empresa, depois de construir essa estrada, vamos supor que a concessão seja de 20 anos, a estrada vai ficar ali pro resto da vida. É infraestrutura. Então, quando a debênture é emitida para pegar dinheiro para investir em infraestrutura para o país, essa debênture, ela tem isenção de imposto de renda para esse cara aqui, para a pessoa física. Porque é uma debênture incentivada, ela tem incentivo do governo. Não paga imposto de renda, para que mais empresas peguem dinheiro para investir em infraestrutura. Essa é a ideia de uma debênture incentivada, tá? Então vamos lá. Estagiário terá isenção de imposto de renda na aplicação, perfeito. Ele poderá transformar em ações no final do prazo da debênture? Não, isso é debênture conversível, né, que você converte lá no final por ações, não é o caso, não trouxe que era. Esse tipo de investimento, mesmo sendo tipo incentivada, não possui FGC, perfeito. Por que não tem FGC? Porque quem emite uma debênture são sociedades anônimas não financeiras, ou seja, não é instituição financeira, então não tem FGC, beleza? Então bora lá. O estagiário decidiu entrar em uma oferta pública destinada exclusivamente a investidores qualificados. Sendo assim, quem são os investidores que poderão realizar essa reserva? Pois bem, o investidor qualificado, o que ele é? Por exemplo, as instituições financeiras são investidores qualificados, os fundos são investidores qualificados, que eles têm um profissional, eles têm mais qualidade para investir. Além disso, pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, eu, por exemplo, se eu tivesse, né, uma pessoa física ou pessoa jurídica que tenha mais de R$1 milhão em investimentos financeiros, mais um atestado de conhecimento do mercado. Esse atestado é só ele atestar, né? Eu atesto que sou investidor qualificado. É uma bobagem, tá? Mas para a prova tem que ter esse atestado. Então, o que eu sempre digo na sala de aula é o seguinte, olha, dinheiro sozinho não adianta. Tem que ter o dinheiro mais o atestado, tá? Se for pessoa física ou pessoa jurídica. Bora lá, então? Vamos embora. Bom, investidores vinculados à instituição líder da oferta. Uma oferta pública tem a instituição líder, que está liderando, portanto, está coordenando a oferta pública. E aí, essa instituição líder, por exemplo, pode ser BTG, Itaú, Santander, seja quem for, ela contrata as demais instituições para distribuir, né, para vender esse ativo. Beleza. Essa instituição líder, então, tem alguns investidores vinculados a ela. Esses caras são profissionais ou são qualificados? Não necessariamente, não tem como te afirmar que serão, tá? 2. Seguradoras e fundos de pensão. Aqui sim é uma instituição financeira, né? Tanto seguradora quanto fundo de pensão. Fundo é fundo, uma seguradora é uma instituição financeira. E 3. Pessoa física e ou jurídica com investimento financeiro superior a R$1 milhão e com atestado
sobre essa condição. Não adianta ter só dinheiro, tem que ter o dinheiro mais o atestado. Sempre brinca em sala de aula, né? Dinheiro não adianta nada, né? É tipo uma brincadeira que eu faço com vocês. Ou seja, tem que ter os dois sim. Portanto, letra B de Brasil é a resposta para você. Questãozinha da semana passada, hein? Bora? Bora lá! 2. O estagiário está em uma conversa com os amigos. O pessoal do CPA10 pode comer um lanchinho agora aí. Sobre seus investimentos. Ele fez um aporte, uma aplicação nas ações da empresa Shark Energy SA 3 anos atrás, pelo valor de R$30. Ou seja, comprei por R$30. O verde vai ficar estranho aqui, né? Comprei por R$30 as ações. Atualmente, essa ação está cotada por 18. Então, vamos supor que se fosse vender hoje, né? Botar um V de venda aqui, eu venderia ela por R$18. Tá bom? Então, na prática, eu estou tendo um prejuízo aqui, né? Vou botar em vermelho aqui nosso prejuízo. Um prejuízo de R$12. É isso, se eu estou bem de matemática, né? Sempre o medo de fazer conta de cabeça depois do chat GPT, né? Mas vamos lá, sim, R$12, né? Beleza, então eu estou tendo esse prejuízo. Legal. O ponto é o seguinte, olha o que o estagiário fala. Eu não tive esse prejuízo, pois não fiz a venda dessas ações. O que acontece na prática é o seguinte, cara, sim, ele já teve esse prejuízo, só que ele não realizou ainda. Não realizou e não vendi com prejuízo. Beleza. E isso é característica de quem tem aversão à perda, que é justamente sua resposta A. Ó, eu tenho aversão à perda, eu tenho aversão a admitir que eu perdi. Então, eu mantenho posições perdedoras para não admitir que eu errei, mantenho posições perdedoras, ou seja, pode estar perdendo 12, não, isso aí vai voltar, calma, mantenho essas posições perdedoras, que eu estou dizendo aqui, e se acontecesse ao contrário, ao invés de 18 aqui, né, estivesse, por exemplo, R$31 aqui, ou seja, estivesse na situação de lucro, o cara que tem aversão à perda, ele tem tanto medo de perder, que ele se desfaz rapidamente das posições vencedoras. Então, a aversão à perda é manter as posições perdedoras, não me desfaço, e me desfaço muito rápido das vencedoras, tá bom? Portanto, A de amor é a resposta para você. Vou botar um coração rosa aqui para você, tá bom? A de amor é a resposta para você e vai subir aí o tubarão. Vamos para a próxima? Não, porque aqui eu não estou aqui para dar gabarito, e é justamente por isso que esse é o pré-prova mais assistido desse Brasil. Eu estou aqui para explicar no detalhe tudo para você. Vamos lá? Vamos entender por que não é as outras respostas? Disponibilidade. Disponibilidade, tu lembra de disponível. O que está disponível está perto. Por exemplo, esse celular aqui está disponível, ou seja, está perto de mim. Disponível perto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a disponibilidade é quando eu sou afetado por algo de perto. Disponível perto. O que é perto? Por exemplo, saiu hoje no Jornal Nacional que a Petrobras está tendo prejuízo. A notícia de perto, de agora, me faz vender Petrobras. Então, sempre que eu sou afetado por notícia de revista, notícia de jornal, é disponibilidade. Disponibilidade perto, recente, tá? Representatividade é quando eu sou afetado por algo muito distante, ó, representa muito para mim. Culturalmente eu compro Ambev, culturalmente eu faço tal coisa. Então há anos eu só compro ações da Ambev. Representa muito para mim, representatividade é culturalmente. Ilusão de controle é quando eu acho que eu controlo o mercado. Ó, se eu entrar naquela ação, aquela ação vai subir. Eu tenho uma ilusão de controle. Tá bom? Respondido todas, vamos para a próxima. Essas mini aulas que a gente dá são demais, né? 3. O estagiário está explicando para alguns amigos sobre o Código Anbima de distribuição de produtos de investimentos. Ele explica que as instituições estão dispensadas de seguir os artigos do código na distribuição de quais produtos ou qual. Então, olha só, o que são os códigos Anbima? Códigos Anbima são regras complementares à legislação. Elas adicionam regras àquelas já existentes na lei. Então, o Código Anbima de distribuição de produtos, o que é distribuição de produtos de investimentos? Distribuição é a venda. Pegar o produto e sair distribuindo por aí, vendendo por aí. Uma distribuidora de cerveja, a Vaca vai falar de cerveja, né? Ela entrega cerveja para os mercadinhos. Uma distribuição de produto de investimento é como se fosse eu pegar num caminhãozinho saindo com os produtos de investimentos. Então,
A Ambima tem esses códigos de como devem ser distribuídos os produtos de investimentos. Por exemplo, ele fala assim, caramba, assim como eu tenho um código que diz que eu não posso vender bebida alcoólica para menores de 18, né, o cara só descobre a felicidade com 18, começa a tomar um negocinho, aqui também tem o código de distribuição que fala, você não deve distribuir, vender produtos de investimentos se o cara não tiver com o perfil atualizado, por exemplo. Né? E ele fala o seguinte, cara, você está, porém, dispensado, não precisa seguir o código quando você distribui produtos que não tem risco. Então ele fala o seguinte, olha, CDB tem que seguir código? Sim, tem que seguir código. Tá, vou botar aqui verde. Sim, lembrando que eu estou buscando quem são dispensados, né? Sim, e daí? Sim, CDB tem que seguir código. Fundos tem que seguir código? Sim, e daí? Caderneta de poupança tem que seguir código? Não, porque esse é baixíssimo risco, né? Caderneta de poupança, eu não tenho como errar, né? Tipo assim, venda de água, não tem nenhuma regra. Pode vender água para quem quiser. Poupança é água, você não vai perder dinheiro na poupança, de jeito nenhum. Então, caderneta de poupança está dispensado de seguir o código. Letra C de casa é a resposta para você. Beleza? Beleza. 4. O estagiário é diretor de ASG e boas práticas da empresa Shark Energy SA. Sobre as ações abaixo, fala algumas coisas. Bom, vamos lá. O que é ASG, né? ASG. ASG são práticas que as empresas estão adotando, pode ser ESG também, em inglês, né? ESG, the books on the table. Mas enfim, agora vamos de ASG, já que ele veio em português, tá? E são questões de ambientais, sociais e governança corporativa. Ok? Ok. Então, se eu sou uma boa empresa que tem práticas de ASG, o que vai acontecer? Eu tenho boas práticas ambientais, ou seja, eu vou fazer todos os trâmites necessários e itens de segurança necessários para que eu não, por exemplo, a Petrobras, não vaze petróleo no mar, não dê um acidente de derramamento de petróleo no mar. Seria a questão A, questão ambiental. Também a Petrobras deve ter política de inclusão e de políticas de RH para que não haja discriminação dentro das suas empresas. Tem a ver com boas práticas sociais. A Petrobras também tem que ter uma auditoria interna para garantir e bons trâmites contábeis para garantir que os seus números refletem a realidade da empresa, que ninguém vai roubar dinheiro da empresa, não vai acontecer um mensalão, por exemplo. Isso é governança corporativa. Porque olha só, governança é como eu vou governar, como que eu vou ter diretrizes na empresa, na corporação, governança corporativa. Então, ele fala o seguinte, práticas de ASG refere-se a exemplo de risco de governança corporativa, de como que a corporação está sendo governada, está sendo direcionada. Aqui na LS, por exemplo, eu sou responsável pela gestão da empresa, eu sou responsável por governar essa empresa, essa corporação. Tá? Então, falta de política para a promoção de diversidade e inclusão dentro do quadro de funcionários. Isso tem a ver com S, social, né? Tem a ver com pessoas. 2. Incêndio causado por falta de segurança em uma planta na empresa. Isso tem a ver com A, ambiental. O A de ambiental vai impactar um incêndio, logicamente, o meio ambiente. Não implementação do departamento de compliance e auditoria interna. Aqui tem a ver com governança corporativa, que é justamente o G. Tá bom? Portanto, apenas 3 está correto. Letra C de casa para você. Agora, 5. O estagiário é presidente do país Sharkland. Nesse momento, esse país está com a balança comercial deficitária. Isso é resultado do quê? Bom, balança comercial é o registro de comércio do Brasil, nesse caso Sharkland, com todo o restante do mundo. Como assim, Lucas? Olha só, deixa eu te explicar. O Brasil, aqui um país qualquer, né? Eu tô usando Sharkland aqui para não usar Brasil, porque daí depois na Ambima diz que eu tô usando questões deles, né? Mas enfim. O Brasil, ou um país, então aqui, Brasil, beleza, maravilha, legal. O Brasil, ele exporta bens e serviços, ou seja, o Brasil fabrica aqui esse mouse. Esse mouse, ele fabrica aqui e exporta, ok?
Vamos supor que esse mouse custou $100, tá? Só botar um número aqui, $100. E o Brasil também compra coisas do exterior, né? E o Brasil, então, também importa algumas coisas, bens e serviços. Então, vamos supor que o Brasil importou esse tubarão aqui, tá bom? E esse tubarão aqui custa $120. Nesse caso, presta atenção, o Brasil exportou o mouse, que custa $100, e alguém pagou para o Brasil, veio o dólar para cá. E eu também importei, comprei esse tubarão lá do exterior e paguei 120, mandei dólar para lá. Portanto, nesse caso, eu estou deficitário em 20, né? Porque me pagaram 100 e eu paguei 120. Ou seja, ele está com déficit na balança comercial. Na balança do comércio entre vender bens, que é bom, porque eu produzo aqui e vendo o mouse, e comprar bens, que não é bom, porque eu compro algo pronto lá de fora, eu mando riqueza para fora. Tudo bem? Então, a balança comercial é bens e serviços. Então, o que ele fez? Ele importou mais do que exportou bens. O país comprou mais bens do que vendeu para o exterior. Portanto, a alternativa 1 está correta. 2. Mais envio de lucros e juros. Isso é a balança de serviços e rendas, né? Que eu mando renda para o exterior também. Que é isso, por exemplo, quando uma empresa manda lucro para o exterior, né? Então aqui não é balança comercial, aqui é balança de renda. E 3, PIB direcionado para exportação não faz sentido, porque o PIB direcionado para exportação teria uma balança comercial superavitária e não deficitária. Portanto, o que está correto é a letra C de casa. Para variar, a maioria dos meus pré-provas crava na C, né? 6. O estagiário fez uma aplicação em um fundo de investimento por um ano, conforme dados abaixo. Rendimento nominal líquido, 20%. O que é líquido? Líquido é depois de todos os custos, né? E depois do imposto de renda, inclusive. IPCA, 22%. Ou seja, o que aconteceu aqui é o seguinte, olha só. Né? Vou pegar aqui deixar em preto mesmo, tá? Olha só, o que aconteceu, tá? O IPCA, que é a inflação, foi de 22%. 22%. O meu fundo, ele rendeu somente 20%. Então aqui é IPCA, IPCA e aqui é o meu fundo, tá? Antes de eu sair respondendo para você, pensa comigo o seguinte, tá? Olha só, eu sempre digo sobre isso. Dinheiro serve para nada. Você fala assim, meu Deus, Lucas, você tá completamente louco? Você fumou um baseado? Por quê? Como assim dinheiro serve para nada? Dinheiro serve para tudo. Calma. Se eu jogar você, presta atenção aqui. Se eu jogar você numa ilha deserta com 10 milhões de reais. Caramba, eu tô rico. Calma. Nessa ilha deserta você não conseguirá sair nunca. Você não consegue comprar nada. E você viverá lá pro resto da sua vida. Ninguém vai te resgatar. Mas você tem 10 milhões de reais. Adianta alguma coisa? Ah, né? Sem Bitcoin, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Tinder. Até porque não tem ninguém na ilha mesmo. Nada. E aí? O que adianta 10 milhões de reais? Consegue entender? Dinheiro não serve para nada. Dinheiro é moeda de troca. Serve para eu trocar por alguma coisa. O dinheiro serve porque eu compro esse telefone, compro esse relógio, compro uma viagem, ou seja, moeda de troca. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, a inflação é aumento dos bens, aumento do tubarão, aumento do celular. E a inflação foi acima do que rendeu meu dinheiro. E eu tenho que aplicar meu dinheiro em algo que suba junto com o preço das coisas. Porque o dinheiro serve para trocar por alguma coisa. Senão eu estou perdendo dinheiro. Nesse exemplo aqui, eu perdi dinheiro. Porque eu fiquei 2% abaixo do aumento do preço das coisas. E dinheiro serve para ganhar, serve para trocar por algo. Essa rentabilidade que eu tenho, quando eu tenho, por exemplo, tá? Agora eu vou trocar o exemplo aqui. Vamos supor que aqui, vamos supor que o meu fundo, tá? Ou uma aplicação qualquer, perceba que eu não estou dando explicação da questão, estou dando mais do que isso. O meu fundo rendeu 30%, uma aplicação, e o IPCA foi 20%. Então, IPCA 20%, ok? E um CDB, um fundo aqui meu, rendeu 30%, uma aplicação qualquer.
Ou seja, eu rendi acima da inflação. Aqui eu tive ganho, porque dinheiro serve para comprar coisas. O celular aumentou 20% e minha aplicação, além dos 20, aumentou mais 10%. Então aqui se diz, e essa é a grande sacada, se diz aqui que esses 10% aqui, a grosso modo, né, bem 10%, né, isso aqui eu ganho real. É o meu ganho real da aplicação. Porque é quanto eu ganhei acima da inflação. Porque, de novo, a inflação é só quando ele me repôs para eu comprar celular. Acima disso é meu ganho real. Essa é a ideia, tá? Com isso a gente já pode responder essa questão, tá? Vamos lá. O estagiário obteve ganho real no período. Não, não teve ganho real, porque ele perdeu para a inflação, inclusive. O estagiário observou perda do seu poder de compra. Perfeito. O bem aumentou mais do que o dinheiro dele. O rendimento real foi maior que o nominal? Não. Ele teve um rendimento real menor, inclusive, né? Portanto, o D de dado é a resposta para você. Bora lá? Bora! 7. O estagiário fez um investimento em NTNB com remuneração de 8%. Sob esse título, analise as afirmações abaixo. Olha só. Vou pegar uma página em branco aqui e vamos falar da NTNB, tá? A NTNB, título do governo, título público federal, está pagando quanto? 8%. Mas ele sempre paga alguns juros, nesse exemplo, 8%, mas toda a variação do IPCA. Ok? Ou seja, eu vou ganhar quanto? 8%. E vamos supor que a inflação deu 90% de inflação. Vamos voltar para a década de 80, que tínhamos 90% de inflação. Deu 90% de inflação. O que a minha NTNB vai pagar? 8% mais 90%. E se a inflação der 10%, eu vou ganhar 8% mais 10%. Ou seja, eu sempre vou ganhar, nesse caso aqui que ela foi emitida a 8%, né? Cada NTNB emitida conforme os juros do momento, né? Mas eu sempre vou ganhar esses juros aqui, que é a parte fixa, acima da inflação. De novo, não é sempre 8%, esse aqui foi um exemplo que eu dei. Ou seja, turma, isso aqui, eu ganho sempre isso aqui, mais toda a variação do IPCA. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, olha só. Eu tenho, portanto, na NTNB, eu sempre tenho ganho real. O que é ganho real? É ganho acima da inflação. Eu sempre vou ganhar a taxa de juros que está emitindo mais a inflação. Então, sempre ganho real. É essa a característica da NTNB. Tá? Então, vamos lá. 1. Se o estagiário mantiver o título até o seu vencimento, estará garantindo 8 de juros mais a variação de todo IPCA do período. Perfeito? De novo, se ele for a mercado e vender antes, vai a mercado, vai depender. Mas se ele mantiver até o vencimento, está garantido aquilo ali que foi pactuado na abertura. A variação da Selic não interfere na taxa de juros pactuada no ato da contratação do título, né? Tem a parte fixa que é 8%, nesse exemplo que eu dei, e isso está pactuado, comprou a 8, ou comprou a 6, ou comprou a 10, depende da hora da emissão. Aquilo que você pegou não altera mais. Então, também está certo. Mesmo no ambiente econômico de alta inflação, o estagiário está com ganho real garantido, perfeito, porque ele sempre terá ganho real. Ok? Portanto, 1, 2 e 3, letra D de dado para você. Bora! Bora para 8. O estagiário fez um investimento em CDB, certificado de depósito bancário, título de renda fixa, portanto, ok? Com remuneração de 15% pré-fixado. Sobre o R nessa aplicação, analise as afirmações abaixo. 1. Será recolhido em maio e novembro e também no resgate. Maio e novembro é o come-cotas dos fundos de investimentos, né? Exceto fundo de ações, os fundos têm o come-cotas, que é essa antecipação semestral, tá? CDB não tem isso. CDB você paga no resgate e ou, né, no vencimento. Se o resgate correr antes de 30 dias, além de R, também terá IOF. Perfeito. O IOF é o imposto da carência. Ele pede que você fique mais um pouquinho, por favor. Pede que você fique pelo menos 30 dias com ele, né? Então tem IOF, depois IR, em ordem alfabética, né? IOF, depois IR. A alíquota no resgate ou no vencimento será de 15%. Tá errado? Que é 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, né? Até 6 meses, até 1 ano, até 2 anos e mais de 2 anos, tá bom? Portanto, não é 15%. Sendo assim, apenas a 2 está correta, letra C de casa para você.